Olá, queridíssimo estudante, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mauro Marcel e estou aqui mais uma vez para falar do nosso aprofundamento, o hashtag se liga na mídia. E essa semana vocês viram, né? Vocês que estão acompanhando direitinho, passo a passo, todas as aulas do nosso itinerário, vocês perceberam que eu naveguei pelas aulas de todos os professores. Eu fui lá, visitei a aula da professora Mara, falamos de crônica esportiva, visitei a aula do professor Mauro Farias. E lá falamos sobre notícia, como produzir notícia, né? Falamos sobre notícia, mídia alternativa, mídia comunitária, foi bem legal falar sobre isso. E na aula do professor Josélio falamos bastante sobre comunicação publicitária, falamos bastante sobre como design, isso tudo. Parece que eu estou apenas de curioso, eu falei um pouquinho lá a respeito disso, vou continuar falando aqui para vocês que nós, no final dessas atividades, vamos elaborar um grande observatório de mídias. Então, antes de iniciar a nossa aula, seria interessante que vocês prestassem bastante atenção em cada uma das propostas, em como os professores dos demais componentes direcionam os olhares de vocês, o que observar na propaganda, na publicidade, o que observar na questão da inclusão do jornalismo, o que observar nas diferenças entre mídia hegemônica, mídia comunitária, mídia alternativa, em como funciona tudo isso. E aqui, hoje, na aula de sistematização, a gente vai começar a apontar esses caminhos, tá certo? Então, aliás, hoje, ao final desta aula, tem uma tarefa para vocês e vocês não podem perder. Vamos elaborar um mapa da notícia, mapa de notícias, na verdade, né? Então, antes de mais nada, dado o recado, ou seja, preste atenção em todos os componentes, porque aqui é onde tudo vai fazer sentido. Aliás, existem as pequenas entregas ao final de cada atividade, mas ao final da grande atividade, a atividade número 5, vocês vão ver que vai tudo confluir, ou seja, tudo virá para esta atividade, para este componente, para um momento grandioso em que elaboraremos um observatório de mídias. E aí, curioso? Vamos lá então fazer tudo direitinho. Vamos lá na tela os nossos créditos. Observatório da Imprensa Internacional, esta é a atividade 1, a sistematização 1, atividade 1, tá bom, gente? Por favor, tá erradinho aí, mas beleza. Mapa de notícias é o nome da aula de hoje. Eu sou o professor Mauro Marcel, aprofundamento, marca aí, dá um print. Se liga na mídia. A unidade curricular tá na mídia, tá no mundo. Componente curricular, somos nós, Observatório da Imprensa Internacional. Lembrando para vocês, né, essa é uma unidade, está na mídia, está no mundo. Na próxima, por isso vamos fazer um observatório de imprensa. No próximo semestre haverá outra unidade. Tá? Só para continuar mais organizado ainda, onde estamos? Olha só, de olho na integração, todos os professores trabalhando juntos, laboratório de produção jornalística, professor Mauro Farias, Observatório da Imprensa Internacional, sou eu com vocês aqui agora, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentação, professora Mara Valéria, criação e comunicação publicitária, professor Josélio. Trabalhamos juntos, vocês percebem isso, um interagindo na aula do outro, esperamos que vocês estejam gostando. Não esqueçam, ao final da aula, de avaliar e dizer o que você está achando, você acha que está fazendo sentido, que não está fazendo sentido. Eu estou dando essa volta hoje porque é importante, porque estamos caminhando para o final, né? Para o final da atividade 1. E é legal fazer esse balanço. Então, você na escola, com seus colegas, com os seus professores, né, dos demais componentes, façam esse balanço também. É interessante que ao final de cada momento a gente faça essa análise e que possamos melhorar o percurso, né? A gente não está a gente não está nada fechado aqui. A gente vai pensando, vendo o que um vai criando, o que o outro vai criando, e aí, a partir do momento a gente observa um mapa e vê em que pé nós estamos, se está funcionando, se não está funcionando, e é possível mudar, né? É isto. Na verdade, é interessante esse momento que seja um momento de criação e de diálogo na escola. Aliás, se eu estivesse aí, era dessa forma que eu avaliaria vocês. Olha só, eixo estruturante, ainda estamos neste eixo, que é a investigação científica, onde você vai pesquisar, tá bom? O objetivo da aula é iniciar a produção de um mapa internacional de notícias. É isto. Desde já falo para vocês, nós teremos 2 aulas de sistematização, esta aula e a próxima aula. Nesta aula, nós vamos falar desse mapa.
vamos retomar alguns elementos de notícia, tal, mas vamos na próxima aula, e vamos hoje propor um mapa de notícias. E na próxima aula, a gente vai, além de relembrar este momento, falar do mapa de notícias, não perca, porque a gente vai expandir o vocabulário de vocês, com alguns termos que são importantíssimos para o debate em relação ao que é a notícia hoje, com termos como hoax, deepfake e outras coisas que vocês vão achar maravilhoso saber e expandir o horizonte. Tá certo? Então, o que nós fizemos até agora, como é uma aula de finalização, né, a primeira aula de finalização, que são duas, fizemos o quê? Fizemos, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, bonitinho, deixa eu pegar uma caneta vermelha, um vermelho mais escuro, olha só. Explicamos para vocês o que era um observatório de imprensa, certo? Então, se você não lembra, volte nessa aula. Na aula 2, falamos sobre os recursos que podemos e devemos utilizar, tanto os recursos digitais quanto não digitais. Na aula 3, falamos algumas notícias que acontecem no mundo e como pesquisá-las, né? Na verdade, demos ideias de jornais para vocês. Olha só, investiguem jornal tal, e isso é importante para a aula de hoje. Vocês vão ver que tudo vai fazer sentido. Na aula 4, falamos sobre pautas internacionais, quais são os assuntos discutidos no mundo inteiro. Na aula 5, notícias do mundo, vocabulário. Essa é uma aula mais ligada a ensinar vocês como ler notícias em inglês, mesmo sem saber inglês, de maneira, eu não tenho inglês fluente, eu não falei sobre isso, falei sobre ler. E você consegue ler em qualquer idioma fazendo isso. Bom, estou falando exagerando, né? Qualquer idioma é um pouco de exagero. Mas volte naquela aula, na aula 5, né? Notícias do mundo, vocabulário, que tudo vai fazer sentido. Na aula 6, falamos sobre detalhes específicos em manchetes. Mais específico, a gente falou sobre o Simple Present, né? Foi uma aula bem gramática, bem tradicional de inglês, né? Para falar que não tem também tem, certo? Lembrando, eu sou professor de português, mas aqui esse componente é prioritariamente professor de inglês. Eu também sou professor de inglês, só para constar, certo? E hoje vamos falar sobre mapa de notícias. Mapa de notícias, importantíssimo, relevante e necessário para nós, porque vai fazer sentido ao longo de todo esse processo. Tá bom? Antes de falarmos sobre um mapa de notícias, o que é uma notícia? Já pensou sobre isso? É legal que o pessoal fala assim, this is fake news, isto é uma notícia falsa, mas falso eu sei o que é, né? Algo que não é verdadeiro, né? Se você pega uma nota de dinheiro falsa, isso aqui é falso. Mas como saber se uma notícia é falsa se eu não sei nem o que é uma notícia? Então, eu poderia ficar explicando durante horas e horas, ou então eu poderia ir num site de conteúdo livre e pegar uma definição. Foi o que eu fiz. Olha só na tela, fui lá no Wikipedia. Sim, fui no Wikipedia. Não tem nenhum problema. Mas temos que tomar cuidado com essas informações do Wikipedia, tá bom, gente? Lá é conteúdo criado coletivamente. Mas como eu sei o que é uma notícia, eu vi que essa notícia aqui faz sentido, essa definição faz sentido. Olha só, o que é uma notícia? A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento. Vou sublinhar divulgação, tá bom? Me acompanha aqui na tela, não foge não. Divulgação de acontecimento por meios jornalísticos. Opa, essa palavra também nos interessa. Divulgação por meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante. Olha, vou grifar isso. É algum como dado ou evento socialmente relevante. Ou seja, o que é socialmente relevante? Volta para mim aqui rapidão. O que é socialmente relevante? Socialmente relevante é algo que faça sentido, que tenha importância na sociedade. Então, segundo essa definição, para ser notícia, tem que ser socialmente relevante e tem que ser divulgado por meios jornalísticos, tá certo? Por exemplo, eu falar que o gatinho da apresentadora de TV faleceu, é uma notícia? Segundo essa definição, não. Para ser uma notícia, é preciso que seja socialmente relevante. E quando a gente fala socialmente relevante, é que ela tem um impacto na vida da sociedade. Por exemplo, se houver um problema de doenças entre todos os gatos da sociedade, isso é um problema socialmente relevante, porque na casa das pessoas tem gatos. Então, isso pode afetar a saúde de todos os gatos, inclusive a saúde das pessoas. Daí
ser uma notícia socialmente relevante. Então, notícia é isso. É uma divulgação de um acontecimento socialmente relevante. E eu concordo com isso. Ah, professor, e então se eu falar que você tem uma pessoa lá que divorciou do ator tal, não é uma notícia? Não falei isso, mas também não desfalei, certo? Então deixo a você o senso crítico. Temos que pensar sobre isso, Ah, quer dizer que tem lá o programa de TV e tal participante não está mais naquele programa de TV. Se o jornal noticiou isso, é notícia? Não vou responder, você que responda. Já falei para você o que é, vou continuar lendo. Olha só, é a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante que merece publicação em um meio de comunicação social. Aí ele dá alguns exemplos, né? Fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, naturais e outros podem ser notícias se afetarem indivíduos ou grupos. Eu vou sublinhar isso aqui também. Se afetarem indivíduos ou grupos significativos para um determinado veículo de imprensa. Então aí que você escolhe, olha só, aí a sua crítica vem agora, certo? A sua crítica e a sua inteligência. Um jornal que noticia fatos menos relevantes ou mais relevantes, aí você vai pensando e vai criando o seu referencial. Tá bom? Então é por aí. Olha, você tem um jornal que ele noticia mais coisas ligadas à cultura pop, ou à cultura popular, à cultura, a eventos realizados na comunidade, como o professor Mauro Farias vem falando para vocês, ou eventos acontecidos nos grandes centros. Olha, tem um jornal que noticia que a taxa de emprego está elevada, tem um jornal que noticia que as pessoas estão procurando, está tendo vaga de emprego em determinado lugar. Olha, e tem um jornal que noticia que o DiCaprio casou com a atriz ou ator. Então, a ideia, ator não, eu não sei. E isso você percebe a relevância de um jornal ou de outro, ou de certa seção no jornal, certo? Porque tem as editorias. Você pode ter a editoria de fofoca, de cultura, de arte, de entretenimento, né? Mas aí é com você para fazer essa pesquisa. Notícia, retomando lá. A notícia pode ser definida como um produto socialmente construído, pois é o resultado das posições sociais de indivíduos e grupos envolvidos com a produção jornalística e suas próprias fontes, que, segundo Stuart Hall, atuam como definidores primários dos eventos. Ou seja, quem define primariamente o evento são os indivíduos e grupos envolvidos. Tá aqui, ó, os indivíduos e grupos envolvidos. São eles quem decidem o que é e o que não é notícia. Porque, a princípio, deixa eu falar para vocês, uma notícia, e aí a gente falou sobre agências de notícia, a notícia é um produto como outro qualquer. Num jornal, a notícia precisa ser vendida, porque se ninguém acessa aquele jornal, ninguém está interessado no que aquele jornal publica, o jornal ele abre falência, ele fecha, certo? Só que aquela notícia tem que ser verdadeira, tem que ter relevância, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, certo? E tem que ser verdadeira, e tem que ter relevância social. Ok? Então, continuamos nisso. Aqui, ó. A notícia é uma condensação. Condensação quer dizer, tipo, um resumo. Ela agrega um monte de coisa, né? Condensa, uma condensação desses determinantes em um produto. Foi o que eu falei aqui, ó. A notícia condensa tudo isso em um produto, mas não é um produto como aquele do mercado, como aquele das lojas, não. É um produto sociocultural, ou seja, ele é sócio porque envolve a sociedade, ele é cultural porque ele é criação humana. Essencial na construção dos processos, conteúdos e relações sociais. Os processos sociais, conteúdos sociais, relações sociais. Ou seja, a notícia é importante porque nós sabemos o que está acontecendo aqui, ali, acolá. A notícia é importante porque ela é necessária para o desenvolvimento da nossa sociedade. Ela é importante porque nós precisamos saber o que ocorre no mundo. Imagina se não fossem os jornais, a mídia, impressa, a mídia comunitária, a mídia alternativa, toda a mídia, durante esse período de pandemia que ocorreu ao redor do mundo inteiro. Morreram muitas pessoas, morreu muita gente. Imagina quantas pessoas morreriam
No mundo tem 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Imagina quantas pessoas não morreriam se não houvesse a mídia informando, alertando sobre o uso de máscaras, álcool gel, distanciamento, lockdown. Independentemente do posicionamento de uma pessoa ou outra pessoa, a mídia informou e diminuiu muito os impactos desta pandemia. Tá certo? Os impactos seriam muito maiores, muito mais pessoas morreriam. Certo? Isso com certeza. Então, para que uma notícia seja notícia, é necessário que tenha alguns elementos. Então, eu resumo. Por que retomando? Olha, está aqui na tela, olha, retomando. Por que retomando? Retomando porque isso aqui tudo é da formação geral básica. Se você chegou até aqui, você teve isso na primeira série do ensino médio. Se não teve, estou relembrando você, tá bom? Então, olha só, uma manchete, teve no 9º ano, oitavo ano, então, primeira série. Olha só, a notícia tem que ter uma manchete, que é o título da notícia. Texto curto, geralmente com apenas um verbo, chamando a atenção para a notícia. Por exemplo, vem cá comigo, olha só, seria assim, morre Ayrton Senna. É isso. Por que no presente o verbo? Porque para dar sentido de urgência. Fala, morreu Ayrton Senna, parece que o jornal está antigo. Então, geralmente, perceba nos jornais, eles colocam o tempo presente para que dê aquela questão da atualidade. Eu falei sobre isso na aula anterior, quando eu falei sobre simple present, tá bom? Então, a manchete é o título da notícia. Continuando. Título auxiliar. Título auxiliar complementa a manchete acrescentando algumas informações, tá bom? Então, geralmente, aquela linha que vem abaixo da manchete. Lead. Opa, aí já é quase a notícia em si. São as informações. É o primeiro parágrafo da notícia. E aí eu vou chamar vocês aqui no ouvido, assim, ó, falar bem no cantinho para você. Assim. Você consegue ler muito no jornal, quase no jornal inteiro, apenas a partir do lead. Você vai estar se aprofundando? Não, mas olha só. Imagina aquele jornal impresso. Eu vou trazer um na próxima aula, um jornal impresso grande. Você tem muita coisa para ler ali. Imagina um site de notícias. Você, a partir dos leads, a manchete e o lead, você vai se informando, você se mantém atualizado. Ou seja, o lead é o primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, você consegue se localizar. Tá? Agora, você está completamente informado com o lead? Não, você está atualizado. É necessário que você vá além se você se interessar por alguma notícia. Ninguém lê tudo num site de notícias, ninguém lê tudo num jornal impresso. Você não lê uma revista do começo ao fim, isso é complicado. Até lê, mas não é essa a função da revista. Você lê o que interessa, lê a primeira manchete, lê a segunda manchete, lê a capa, lê o lead, e aí você vai se interessando e vai se aprofundando. Até ler tudo, não sei, né? Eu queria que você lesse tudo, mas assim, a realidade impõe outras coisas pra gente, certo? Vem pra cá. Olha só, no lead tem a resposta às perguntas. Quem fez o quê? Onde fez? O que aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? E por quê? Foi rápido? Foi rápido porque é retomada, mas olha, quem, onde, o que, como e por quê. Que alguém tirou o meu circunflexo ou eu não coloquei, tá certo? Quando o que estiver finalizando uma frase, quando tiver a última palavra for o que, tem acento. Então não esquece de fazer isso. Eu esqueci, estou colocando aqui agora porque eu acerto as coisas e erro também. É isso, acontece. Vamos lá então. Corpo da notícia? Aí olha só, é a informação propriamente dita e, isso é importante, detalhada. São os detalhes da notícia. Certo? Retomamos? Ou seja, a manchete geralmente é um verbo apenas no tempo presente, geralmente, não é obrigatório, não é lei tem que ser, se não for, não. Tá lá uma manchete, o verbo no presente. Você tem um subtítulo, né, um texto auxiliar, uma manchete auxiliar. O primeiro parágrafo tem que responder essas perguntas: quem, onde, o que, como, quando e porquê, tá bom? E o texto da notícia. Beleza? Então, falei o que é uma notícia. Vamos para o mapa da notícia? Qual é a principal notícia internacional do dia? Pensa comigo, eu vou dar nenhum tempo para você. Você está vendo essa aula provavelmente gravada. Provavelmente não, né? Ela tem que estar com você gravada. Eu queria agora que nesse momento você desse uma pausa no vídeo e pensasse com seus colegas em qual é a principal notícia internacional. Nós somos o Observatório da Imprensa Internacional. Então, dá uma pausa aí e discuta com os colegas qual é essa notícia. Pausou? Então, voltamos. Vou acreditar aqui comigo que você
debateu com os colegas. Por via das dúvidas, volta a imagem e eu vou dar mais uma pausa para você. Voltamos, agora sim. Eu dei o tempo para você, mas você nem precisava pensar muito, porque a principal notícia internacional deste momento, nós estamos hoje no dia 17 de março de 2022 e existem dois países importantes no cenário mundial que estão em conflito. Existe um país chamado Rússia, que está bombardeando um país chamado Ucrânia. Então, eu não vou nem contar aqui de certo, errado, versão. A notícia é esta, tem dois países importantes. A Rússia tem um dos maiores acervos nucleares do mundo, contando com os Estados Unidos. A Ucrânia fez parte da União Soviética, está lá vizinha com a Rússia. Então, esta é a principal notícia do dia. Então, olha só. Agora pensa comigo aqui. A pergunta é essa. Qual caminho esta notícia percorreu para chegar até você? Pensa comigo. Como você ficou sabendo que a Rússia está em conflito com a Ucrânia? Aliás, deixa eu falar para vocês, a Rússia é isso aqui, ó. Esse mapa aqui não é um mapa geograficamente aceito, porque está todo em preto, né? Mas olha só, aqui é mais ou menos a Rússia. Um pouco errado, um pouco certo, mas assim, aqui é a Rússia. É um país enorme, o maior território do mundo, né? A Rússia é enorme. Aí, aqui o pessoal fala russo. Aqui mais ou menos é a Ucrânia. Vou colocar um pouquinho maior, vai que eu erro, né? Aqui e tal, é a Ucrânia. Então você tem a Ucrânia. Agora imagina a notícia saindo daqui e viajando para cá, para o Brasil. Agora eu pergunto para vocês, essa notícia, ela saiu lá da Rússia ou da Ucrânia, no idioma russo, e veio direto para o jornal que passa lá, sei lá, na televisão, ou a notícia do rádio, ou o jornal impresso, ou o site de informação, ou a notícia, ou a imprensa alternativa, comunitária. Você acredita mesmo que, por exemplo, as sanções que o governo americano impôs à Rússia, tal, chegou até você diretamente? Então a gente tem que pensar isso. A ideia de um mapa internacional da notícia é você pensar assim: a Rússia está invadindo a Ucrânia e bombardeando aquele país. Há jornais russos que falam sobre isso. Então, você vai fazer o quê? Vai pesquisar num jornal russo, igual eu ensinei naquela aula anterior, mas como eu faço? Google Tradutor, cara. Vai lá, pensa aí. Você tem mecanismos, você tem ferramentas para isso. Na Ucrânia, tem jornais na Ucrânia também. Aliás, tem jornais sobre isso na Inglaterra, com o mesmo assunto, conflito entre Rússia e a Ucrânia. Tem jornais sobre isso, sei lá, em Portugal, em Madrid. Tem jornais sobre isso na Europa. Esse é um assunto da Europa. Então, quais notícias chegam até nós? Quais são as nossas fontes de notícia? São fontes russas, ucranianas, ou outra coisa. Por exemplo, as notícias que chegam para nós da Rússia podem vir daqui, dos Estados Unidos. Será que as informações que chegam para nós vêm daqui? Sei lá, ou elas vêm, sei lá, daqui, da Inglaterra, ou elas vêm, não sei, daqui, de Portugal, Espanha. A ideia é vocês pensarem o seguinte: quanto mais próximo da fonte, maior a probabilidade dessa notícia ser verdadeira, certo? Então, na verdade, o que acontece no mundo são narrativas. São narrativas, e quando você lê apenas um jornal, você lê apenas uma narrativa. A ideia é que você leia várias versões da notícia e perceba como ela chegou até nós, até você perceber, olha, esse aqui falam a mesma coisa. Mas toma cuidado, vamos falar sobre isso na próxima aula, porque às vezes você está percebendo que, olha, o jornal da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, todos falaram a mesma coisa,
Por quê? Porque todos pegaram a mesma tradução lá daquela fonte que é da Ucrânia, ou é da Rússia, ou é, sei lá, da Austrália, da Nova Zelândia, não sei, da China. Não importa. Eu não estou aqui falando de valor, não estou julgando valores, eu estou explicando para vocês como pesquisar. A ideia é que você entre lá num site, lá, joga lá jornais da Ucrânia, jornais da Rússia, jornais da Inglaterra e perceba como é que as notícias chegaram de lá, daqui, e caminharam para cá. Para cá não, para cá, tá certo? Beleza? Então pensem, qual é a diferença entre a forma como essa notícia foi veiculada originalmente e como ela chegou até nós? Assim, bem simples. Como essa notícia foi veiculada lá na fonte e como ela chegou. Aliás, vocês não precisam todos investigarem o conflito entre Rússia e Ucrânia. Investiguem outra coisa. Por exemplo, tem outra coisa acontecendo no mundo. Por exemplo, está tendo uma crise política, sei lá, num país X da América do Sul. Está tendo um terremoto, sei lá, em país X do Oriente. Está tendo conflito lá Israel e Palestina, que sempre tem. Então, você pesquisa lá e veja como essa notícia vai caminhando, caminhando, caminhando até chegar até nós, até chegar até aqui. A ideia é que você perceba que existem diferenças na forma de tratamento, tá certo? Então, só para retomar, algumas coisas você tem que pensar. Retomar não, né? Para poder orientar. Algumas coisas você tem que pensar. Em que precisamos pensar para elaborar um mapa de notícias? É o que você vai estar fazendo com essa atividade. Como foi feita a cobertura do acontecimento no país de origem? Qual é a visão apresentada? Como foi feita a cobertura do acontecimento no país de origem? Que evidência dessa visão está presente na escolha das fontes, nas imagens e no trabalho de linguagem feito? Como essa notícia foi reproduzida em outros países? Essa notícia foi reproduzida no Brasil? Então, dá um print nessa tela e se organiza e tente responder a essas perguntas. Vou repetir. Como foi feita a cobertura do acontecimento no país de origem? Qual é a visão apresentada, positiva, negativa, né, em detrimento de uma coisa ou a outra? Que evidências essa visão está presente na escolha das fontes, nas imagens, no trabalho de linguagem feito? Ou seja, que imagem eles escolheram, né, para reproduzir? Como essa notícia foi reproduzida em outros países, ou seja, está lá o conflito, como é que ele é apresentado nos Estados Unidos, como é apresentado na Argentina, aqui no Brasil. Essa notícia foi produzida no Brasil, no caso do conflito sim, mas pesquisem outras também, né? E o que fazer agora? Agora pesquise uma notícia internacional, procura outra que não é um conflito, mas pode ser um conflito também. Pesquise uma notícia internacional em diferentes jornais do mundo e faça a comparação entre a forma como ela se apresenta nos diferentes veículos de informação. Organizem-se em grupos de até 4 estudantes, respeitando o distanciamento necessário, e comparem suas pesquisas com a dos demais colegas. Registrem suas descobertas e apresentem-nas ao seu professor. Façam um mural, façam uma atividade organizada. Olha, pesquisamos tal coisa e coloca no mural. Pesquisamos tal coisa. O jornal, sei lá, da Arábia Saudita fala isso sobre esse tal assunto. O jornal da China fala isso. O jornal da Inglaterra fala isso. O jornal dos Estados Unidos fala, o jornal do Brasil fala isso. Percebam as diferenças. Percebam como a notícia caminha, ela navega. Ou é a mesma coisa. Olha, traduziram e trouxeram para cá. Mas traduziram qual jornal? Traduziram um jornal americano, um inglês, um chinês, um russo, um ucraniano, certo? Então, indo para o final da aula, o que aprendemos hoje? Hoje nós iniciamos, né, a produção de um mapa internacional da notícias. Na verdade, nós revisamos notícias e propusemos essa produção para vocês. Espero que fique bem legal. E na próxima aula, encerramento da atividade 1, a produção do mapa de notícias internacionais e outra coisa que não está aí, que vai ser crescer o vocabulário. Vamos falar sobre alguns termos muito importantes que são relevantes e fundamentais para o nosso debate. Depois que fizerem essa atividade, eu tiver alguma dúvida, mandem para mim, língua portuguesa, cmsp_em, mande as dúvidas. Aliás, se você procurar lá no nosso perfil, você vai achar algumas dinâmicas legais sobre este assunto, vai estar bem interessante. Tá bom? Se você não tiver um professor no momento com vocês, pesquise uma notícia internacional,
utilizando a sala de leitura de sua escola ou o seu smartphone. Sala de informática mais adequado, né? Selecione-a com outras versões da mesma notícia, percebendo as alterações realizadas nos diferentes veículos de comunicação. Se possível, compare seus resultados com a mesma atividade realizada pelos demais colegas de sua turma. Escreva suas impressões no seu caderno. Então, faça a mesma coisa. Então é interessante também você fazer isso. Como essa notícia ela está na TV, está no rádio, no jornal, cada uma privilegia alguma coisa. Tá certo? Veja quais imagens, comparem as imagens, tal, isso é interessante também. Esta foi a nossa aula de hoje. Volto para a finalização na próxima aula. Não perca, uma aula sensacional, envolve vocabulário, eu sei que vocês gostam, tá certo? Até mais, um grande abraço, falou!